Oi, pessoal, boa noite. Me falem se vocês estão conseguindo ver a gente, ouvir, porque para mim está aparecendo uma mensagem aqui, apareceu de novo, falando que tem um problema aí no envio dos dados. E eu acho que vocês estão conseguindo nos ver e ouvir a gente bem. Vou esperar o pessoal mandar algum comentário. Pessoal da minha equipe também, se puder me responder, se está dando para ver e para Acabei de ouvir. entrar aqui e vi que está aparecendo no YouTube. No YouTube está visível. Ah, ok. Então tá bom. Mari, Oi. boa noite. Depois deu. Tô até suando aqui. Ainda bem que foi com o Mário, meu querido amigo, já é de casa, já é chegado aqui. Porque, gente, deu um problema aqui na internet, infelizmente. Eu estou usando o meu celular aqui para conseguir falar com vocês, para conseguir transmitir a live. E aí acabou que eu trouxe toda a conexão aqui para o meu celular, porque a internet deu problema, não sei por quê. E aí, eu sei, né? O pessoal da Vivo estava mexendo aqui, foram embora e deixaram a gente sem internet. Então, Mário, querido, boa noite. Primeiro quero te agradecer pelo seu tempo, pela tua energia, pelo teu conhecimento aqui que você veio compartilhar com a gente. O Mário vai falar com a gente hoje sobre o que é Deus, na visão aí do trabalho do Tom Campbell. Vou deixar o Mário explicar mais aí para as pessoas que não conhecem. Eu acredito que vão ter pessoas novas aqui, Mário, que não conhecem ainda o trabalho do Tom. E seja muito bem-vindo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. E se tiver travando para vocês, vocês me avisem, por favor, porque eu acho que para mim agora eu não estou conseguindo visualizar o Mário. Para mim está travada a imagem. Gente, se não der certo, a gente remarca essa live, tá? Só para avisar vocês, porque tivemos aí de última hora esse imprevisto com a internet. Mas, Mário, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo sim, Érica. Estou te ouvindo bem. Como eu te falei, no Então tá começo eu ótimo. olhei para ver no YouTube, estava transmitindo, mas não sei se está porque eu desliguei para não sobrecarregar aqui também e não criar mais um drama com a internet, que resolveu não colaborar conosco hoje. Tá me Tá bom. ouvindo? Mas tô te ouvindo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado, Érica. Obrigado a você, obrigado a quem estiver nos acompanhando e que nos desculpe novamente, esses imprevistos acontecem, mas se porventura realmente a gente verificar que não ficou bom, a gente volta a bater um papo de novo, combina uma data na semana que vem, porque assim, eu achei esse tema muito interessante que a Érica propôs. A Érica é da casa, né? Ela me falou que eu sou da casa também, obrigado. Você é uma pessoa extremamente simpática e agradável, como se estivesse falando com uma amiga de longa data, é um prazer estar sempre por aqui com você, compartilhando alguma coisa, e em especial esse tema também, né, que você teve essa sugestão de conversar, ninguém nunca tinha pensado antes em puxar esse tema, né, e eu acho que é um tema bem interessante, ainda que, vamos dizer, falar sobre Deus e evolução tem tudo a ver, a gente vai entender por quê dentro da perspectiva de My Big Toe, mas é um tema delicado, então eu já de antemão aviso a todos que a gente vai falar na melhor da nossa habilidade, né? Porque né, o tema, né? É a fonte, né? Então, assim, a gente vai falar sobre até aquilo que a gente alcança disso, porque é algo que é muito maior do que nós, que a gente, né? Vai fazer isso com todo cuidado, todo carinho, todo respeito, e é um tema interessantíssimo por um lado e assim, né? Não vai, em palavras vai ser sempre pouco para a gente abranger, porque é um tema muito grande, né? Então, você tinha Mário, me solicitado, fala.
eu vou pedir ao pessoal para me dizer se eles estão te ouvindo bem, porque para Ok. mim está travando muito o áudio só. Eu não estou conseguindo te ouvir, não tá picotando muito o áudio. Eu acho que talvez se você entrar, se você sair e entrar de novo, talvez até dê certo. E Pode aí ser. depois eu deixo para o pessoal a minutagem aqui. Você Vamos acha que tentar vale a fazer pena eu isso para entrar ver se pelo resolve? celular ou sigo pelo computador? Pode ser pelo computador mesmo, pelo mesmo Tá link. bom. Eu acho que Tá. Então, talvez tenha sido isso. eu vou sair de novo e entrar novamente, então, ok? Tá. Olha só, vocês estão ouvindo o Mário bem? Gente, eu não estou ouvindo quase nada, quase nada. Tá picotando muito o áudio dele para mim. Que estranho. O Gerson falou que está ouvindo bem também. Então eu vou fazer o seguinte: se depois que ele entrar, se não der para eu ouvir, aí talvez a gente faça a live assim mesmo, né? Porque, ou então, gente, que coisa, né? Nossa, imprevistos aí da internet. Mas é um tema que eu quero muito, muito que vocês conversar com vocês, trazer esse tema, porque aqui, ó, vamos lá, adicionar a transmissão. Mário? Oi? Ah, agora eu te ouço. Olha só que Tá me estranho, ouvindo? né? Eu não estava te ouvindo? Eu tô. Agora eu Ok. tô. Eu não estava te ouvindo, mas o pessoal estava te ouvindo muito bem e me ouvindo bem também. Então eu acho que deve ter sido na hora que eu entrei depois aqui, deve ter dado algum. Tanto que estava aparecendo para mim uma mensagem aqui que tinha um dos dados que estava com problema, então devia ser o áudio para mim. Eu vou pedir até a minha equipe para anotar esses minutos, falar que a live começa a partir de 7 minutos e meio, né? Colocar ali nos comentários, na descrição do vídeo, para o pessoal poder ir direto ali, passar dessa, para quem for assistir depois, né? Passar dessa parte aí dos entraves da internet. Tá Mas, bom, tá Mário, bom. se for possível, né, e o pessoal aí de receber também, você poderia repetir a parte que você falou do início aí, do tema? Porque Claro, eu por não ouvi. favor, por favor, por favor. O que eu estava comentando é o seguinte, é que eu adorei, né? É um prazer estar sempre aqui falando com você, com seu público também, e adorei o tema que você escolheu sobre essa questão de Deus e da evolução, né? E avisando a todos, realmente, que a gente vai falar aqui com a maior humildade, né? Com o maior cuidado, porque é um tema, por falta de palavras, gigantesco, né? Nós estamos falando da fonte, né? De onde viemos, né? Então, vamos falar com o maior respeito e tomar o maior cuidado, e estamos sempre limitados a questões das palavras, né? Porque é alguma coisa que, de certa forma, é indescritível, então, dado tudo isso, nós vamos fazer o nosso melhor e aproveitar a ajuda do Tom Campbell, que está sempre aqui me inspirando, que tem uma linguagem muito tranquila, direta e de uma forma bastante neutra, o que acaba ajudando, mas, de novo, com o maior cuidado, porque é um tema que abala, incomoda, pode enobrecer, pode ser muito positivo e pode chatear também. Então, lembrando sempre que a gente está tentando fazer o melhor dentro dessa possibilidade, né? Sim. Então, e eu, por dando mim, uma a gente já ideia pode começar, né? Ok, Isso. dando uma ideia para o pessoal aqui que você tem eventualmente novo, que ainda não teve contato com as ideias do Tom, com o My Big Tom, né? Tom Campbell é um físico americano, físico nuclear, especialista em estudo da consciência. Ele trabalhou na NASA, no Departamento de Defesa. Em paralelo à carreira profissional dele, ele aproveitou o conhecimento científico dele para pesquisar sobre consciência profundamente durante 35 anos e acabou chegando às ideias dele, que estão descritas na trilogia My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo. Isso é uma sigla em inglês que quer dizer Minha Grande Teoria de Tudo, e que é um santo graal da física, né?
E realmente, no caso dele, todas as tentativas anteriores não chegaram a essa teoria de tudo. O Einstein não chegou, o Stephen Hawking não chegou. E a diferencial dele é que ele não é um físico materialista. Ele foi estudar a consciência, descobriu como lidar e como experimentar a consciência, e descobriu que a consciência é mais fundamental que a nossa realidade. Então, a nossa realidade vem da consciência, isso falando em poucas palavras, né? Consciência é a fonte, consciência é fundamental e tudo mais é derivado. Então, inclusive, a nossa realidade é criada por essa consciência fundamental, né? Que cria não só este universo de 14 bilhões de anos-luz, né? De existência aqui, enorme, no qual a gente mal vê as bordas dele com os maiores telescópios. E agora, esse universo é uma gota, né, no oceano do multiverso, né, que esta fonte cria, né, para vivenciação e experimentação das consciências individuadas, que somos nós, que somos parte dessa fonte, né? É como essa consciência fundamental, eventualmente, é como uma grande rede de internet também, onde todos nós estamos mergulhados, né? E estamos conectados uns com os outros e com a fonte, e essas realidades são criadas pela fonte para a experimentação das consciências individuadas e sua evolução. Então, isso tem tudo a ver com o nosso tema, né? Vamos falar da fonte e da evolução. E todos nós estamos em evolução, somos também consciência. Aqui manifestamos um avatar nesta realidade que foi evoluída pela consciência justamente para gerar como um berçário para consciências, uma escola para consciências, e é um fast track, uma pista de evolução rápida para as consciências. Então, aqui não é nenhum castigo, não é nenhum degredo, né? Nós não estamos aqui por ter cometido nenhum erro, isso eu acho alguma coisa libertadora, né? Porque muitos nos põem aqui como estando a partir de ter cometido um pecado, um erro, um engano, né? E não, nós somos consciência, né? Nós somos da mesma matéria-prima única que existe, que é a fonte, que alguns, eventualmente, né, com todo o direito, chamariam de Deus, né? O Tom Campbell chama de sistema maior de consciência, porque essa consciência ele descobriu que ela é digital, né? Ela trabalha com informação, da mesma forma que um computador nosso trabalha com informação, mas numa escala gigantescamente maior, e não está dizendo que ela é um computador, né? Nós não somos computadores, nós somos consciência, mas essa consciência lida com informação, e a informação é construída a partir de zeros e uns, né? Então, é digital. E aí, é organizada de tal forma que pode ser interpretada como imagem, como som, né? E tudo isso. Agora, no fundo, né, a consciência, ela que gera tudo, ela é tudo que há, exceto a própria informação que ela cria através dela mesma, a partir dela mesma, e nós estamos todos trocando informação de uma forma muito similar com o que estamos fazendo agora, né? A Érica está lá em São Caetano, eu estou aqui em São Paulo, e você está aqui espalhado pelo Brasil, talvez pelo mundo, e estamos mandando informação através da nossa internet aqui, da nossa realidade desenvolvida localmente, que às vezes funciona melhor, às vezes não funciona tão bem, mas a fonte é um desenvolvedor muito melhor que o ser humano, e com equipamento, né, fundamental muito melhor, que não falha, né, não dá bug, e funciona de uma forma que a gente não percebe, né? Nós estamos mergulhados aqui, por decisão e por escolha própria, num ambiente propício para gerar oportunidades de evolução, né? Tudo que a consciência faz, a consciência é fundamental, e nós também, buscando evolução, né? E esse ambiente está aqui para isso. Então, assim, isso dá uma pincelada rápida sobre o tom. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro de formação, sou aficionado em física há muitos anos, e nos últimos 10 anos sou um buscador do autoconhecimento também, me aprofundando em filosofia, metafísica. Esbarrei no Tom, né, há já muitos anos, fiquei fascinado com as ideias e a forma como ele explicava as coisas, né? Eu já nessa busca, isso aí casou muito bem por ser uma explicação bastante racional, né, das coisas, que para mim faz diferença, né?
Tem muita gente que tem o lado direito do cérebro mais bem desenvolvido e pela intuição já vai direto no caminho, né? No meu caso, eu acabo tendo que convencer o lado do raciocínio para libertar o lado da intuição para trabalhar. E esse tipo de linguagem de descrição me fascinou e eu acabei resolvendo traduzir, porque vi que não estava traduzido, os livros não estavam traduzidos. Entrei em contato com ele, ele me autorizou, porque simplesmente eu achei que essas ideias eram muito boas para não chegarem às pessoas que não leem inglês, ok? E então já faz alguns anos que estão traduzidos aí, desde fevereiro de 2017, a gente completou a tradução com os 3 livros à venda. Já temos mais de 3.000 unidades espalhadas aí pelo Brasil. E, para minha felicidade, eu não era o único interessado nas ideias e realmente elas acabaram contribuindo. Eu recebo muito carinho de volta por ter feito esse esforço, né? E vejo que as ideias são realmente muito úteis e muito libertadoras, porque elas acabam ficando leves, né? Esse negócio de pecado original é complicado. Para mim, por exemplo, né? Você comete um pecado, vai para não sei aonde, é o castigo, quer dizer, veja, uma escola é uma escola. Se eu aprendi, eu progredi, e se eu não aprendi, eu não progredi, né? Esse negócio de castigo realmente é uma coisa muito pesada para mim. E tem até uma pergunta aqui que a Elaine deixou. Mas eu acredito até que você já tenha respondido, né? Mas ela falou assim: mas por que tem pessoas que vivem uma vida dos sonhos e tem outras que estão penando? Eu vou comentar algo que você até falou aí, né? A gente está aqui, a nossa consciência está aqui buscando evolução. E para a nossa consciência, o penar e vida dos sonhos é evolução. Não tem muita diferenciação ali Nós fazemos essa diferenciação aqui quando a gente está comparando. Só que a gente está comparando e enxergando com os olhos do ego. Porque, às vezes, a vida dos sonhos da outra pessoa pode não ser tanto sonho assim. Um exemplo disso é a gente olhar para a vida de artistas, né? Às vezes, artistas aí que têm a vida dos sonhos, viaja para onde quer, viaja quando quer, tem a casa dos sonhos, tem o dinheiro dos sonhos ali, e a pessoa muitas vezes está com um vazio interno. Não só artista, né? Tem muitas pessoas que, às vezes, olhando de fora, as pessoas podem achar que tem a vida do sonho. Nossa, fulano tem a vida dos sonhos. Então, isso é muito projeção que nós fazemos do que a gente acha que é a falta e enxergar lá fora do que ele tem aquilo. Mas quando a gente para olhar para a consciência em si e o que a nossa consciência está buscando, a gente vê que a vida dos sonhos tem, eu vou dizer que menos relação com o material em si e mais relação com o interior, né? Quando a gente para observar sobre a vida dos sonhos. Mas eu quero ouvir do Mário que ele, né, de toda a experiência que ele tem aí ao longo de todos esses anos trabalhando com esse projeto aí do My Victor. Você está certíssimo, tá? O caminho da realidade, como ela realmente funciona, é esse. E essa pergunta ela é tradicional, né? Muitas vezes, principalmente quem chega de bate-pronto e a primeira coisa que fala é isso aí, né? Quer dizer, a primeira pergunta que surge à cabeça quando estamos discutindo essas coisas é essa, né? Porque isso acaba incomodando muito, principalmente porque a base geral nossa aqui, principalmente no Brasil, né? O povo latino é a religião católica como base ou similar, né? E, em geral, tem essa questão de pecado, inferno, é uma vida só, né? E isso acaba levando àquela questão. Se é uma vida só, é muito injusto que alguém nasceu naquele lugar e naquelas condições e outra pessoa, sei lá, nasceu em outro lugar. Então, poxa, por que eu não nasci filho do Bill Gates, né? E aí, a partir desse raciocínio, a primeira coisa que alguém perguntou, tá bom, porque nessa teoria do Tom Campbell, que para ele não é teoria, é prática, e que ele nos sugere a ir atrás das evidências para nós mesmos,
para tornar isso realidade para nós também, porque não adianta, não é uma teoria, não é uma religião para começar a acreditar nisso, e crença não faz bem a ninguém, né? Porque a gente está, às vezes, no ponto que está pelas crenças que tem. Uma delas é que o mundo é material, né? É construído de matéria, e nós estamos aqui por um acidente de percurso, porque a matéria evoluiu acidentalmente, gerou uma vida, gerou um cérebro, e o cérebro gerou uma consciência. Isso é o que a ciência, como um todo, em sua maioria, acaba pregando também, que é outra religião, a religião da ciência, né? Então, aí você fala, não, eu vim aqui por uma vida só e peguei logo essa, não podia ter pego uma melhor. É, né? Que injustiça! Puxa, que injustiça, né? Aí é o seguinte, agora, se você... É aí que eu costumo dizer que My Big Toe te explica o que é o jogo, do que se trata, quais são as regras, como funciona o negócio, né? O que é a realidade, o que sou eu, qual a minha relação com a realidade, né? Eu sou atacante, defensor, goleiro, né? A grosso modo, né? Você imagina que a gente, quando entra aqui e não sabe nada disso, é como se estivesse jogando um futebol com as pessoas no campo, tivesse sido jogado lá no meio sem avisar o que era o jogo, sem nunca ter visto. Vai fazer gol contra, vai quebrar, né? Vai quebrar a cabeça, até entender o que está acontecendo, e às vezes acabou o jogo e a pessoa não entendeu, né? Então, o My Big Toe, ele traz um mecanismo de funcionamento. E aí, quando você passa a entender um pouco melhor, tem tudo a ver com o tema nosso aqui hoje, que é a questão da evolução. A questão da evolução está extremamente associada com a fonte e com Deus, no caso, né? Que no nosso caso, essa consciência fonte. Isso é uma coisa fundamental. A consciência fonte também começou zerada, para quem possa um dia ver com mais detalhe isso em My Big Toe, mas ela começou com um potencial para evoluir, mas começou vazia. E ela tinha essa pressão de buscar a evolução. E evoluiu tanto que hoje ela tem esse multiverso criado e funcionando, e é a fonte, né? A fonte do multiverso, né? Nós somos uma gota nesse oceano, né? E todos importantes porque somos da mesma matéria da consciência fundamental, né? Ninguém vai querer... Você até pode tentar viver sem um dedo, mas no caso da fonte, ela é íntegra. Ela isola uma parte, em termos de autopercepção, que somos nós, para nos percebermos, mas nós não estamos cortados, né? Não houve uma conscienciotomia, não sei como dizer assim, né? Nós não ficamos separados, nós estamos lá dentro ainda. É uma coisa só, mas a gente se percebe comunitário. E se a gente mergulha em nós mesmos, a gente acaba percebendo, inclusive, o nosso contato com a fonte e podendo desenvolver isso, ok? Mas a gente tem essa ilusão aqui de que é tudo material e estamos iludidos e correndo atrás do próprio rabo num jogo que a gente não conhece. E num jogo que você não conhece, as chances de você sofrer e perder são muitas, ok? Mas a verdade é que, primeiro, este pacote de experiência, como o Tom chama, que a gente vive através desse avatar manifestado entre o nascimento e a morte, né, é apenas um dos personagens que a gente já viveu. Nós estamos vivendo este e já vivemos, sei lá, infinitos outros para trás, até chegar no ponto que chegamos. E não viemos para cá à força, como eu comecei brincando, né? Ninguém veio degradado porque cometeu pecado, não. A consciência que nós somos, ela participa da escolha e da decisão das experimentações que ela vai ter. Não nos detalhes, mas no tipo de experiência que ela acredita que precisa, né? No conteúdo, e a fonte ajuda na seleção do lugar para determinado, para prover, porque aquele ambiente tem chance de prover aquele tipo de conteúdo, ok? E até a gente já pode ter feito de tudo na vida. Nós já podemos ter sido reis, vilões, bandidos, né, assassinos, Hitler, né? Todo mundo espezinha Hitler, e com toda a razão, né? Mas eu não sei se eu fui, e eu não sei se você foi. Como é que você vai saber? Você chega aqui com a memória zerada e já experimentou de tudo, já fez de tudo, e isso é uma das coisas, né? Por que a gente experimenta coisas tão diferentes? E aí alguém vai falar, não, mas ninguém escolhe de boa vontade, e passar por isso, por aquilo. Não. Não escolhe imaginando que essa é vida única e que é isso a única coisa que vai acontecer para você. Mas assim, e que você vai passar mal e sofrer. Mas primeiro, como você disse, é uma questão de perspectiva. E quando você tem uma perspectiva mais ampla, entende o que está fazendo aqui
e vai atrás realmente de aproveitar a oportunidade, de que cada coisa que acontece, de tudo que acontece, é oportunidade de crescimento, se você souber aproveitar e extrair o positivo disso, modifica completamente a perspectiva, né? E dois, ainda que, né? Porque, morreu jovem, né? Com câncer com 5 anos, com não sei o quê. Gente, ninguém morreu, ninguém morre. Né? O que você realmente é, a consciência que você ela não morre, ela é infinita, ela é tão infinita quanto a consciência maior é. Você é uma parte dela. Então, você está experimentando alguma coisa, aconteça o que acontecer, caia um raio na sua cabeça, a sua consciência não sofreu nada. Inclusive, o Tom explica que, quando tem alguma condição dessa crítica ou sofrimento no momento final, coisa e tal, a consciência ela sai fora antes de terminar a cena do filme, ok? Daquele filme, daquele pacote de experiência que estava vivendo. Então, aí, por que morreu tão jovem, com 5 anos, ou sei lá, com tanto sofrimento, sei lá o quê? Quer dizer, se houve muito sofrimento mesmo, a consciência pode ter sido, vamos dizer, protegida num momento final de uma situação de crise, mas, na verdade, é tudo ilusório, né? Quando é que nem você acorda de um sonho. Você está num pesadelo, sendo devorado por um monstro, e aí você acorda. Aí acabou. É exatamente assim. Tanto que é um exemplo do sonho, é um exemplo que eu uso muito, porque a realidade, né, ela não é em nada a construção dela diferente do sonho, porque nós somos consciência, temos o poder de criar realidade da mesma forma que a consciência maior, só que em menor escala. E a gente faz isso toda noite. Toda noite você vai para o mundo dos sonhos, cria um ambiente, pode ser uma sala, uma casa, uma cidade, outros personagens, a gente interage, fala com o outro, pensa que está lá, né? E é você criando tudo. Você está criando tudo, é a sua consciência. Você, consciência, cria um novo ambiente, penetra um personagem temporário, vive lá, parece sólido, parece real, e quando acorda vai tudo embora. Mas quando você está lá, em geral, não lembra daqui, salvo que seja um sonho lúcido. Então, o que você está fazendo? É consciência criando. Então, se você tem a noção de que, no final, esta vida, ainda que pareça mais sólida, por ser justamente um ambiente mais regrado, para que a gente perceba melhor os acontecimentos, as escolhas, as consequências, extraia aprendizado, e que tenha consistência e realidade para nós, né? É por isso que ele é mais sólido e ele é contínuo. A fonte dá um suporte para dar continuidade nesse ambiente. Então, você dorme, apaga, quando acorda, começa de onde parou. Então, o fluxo de informação da consciência é aquele. E, então, no final das contas, nenhum dano ocorre para consciência alguma, para aquilo que você realmente é, e os personagens são temporários, né? Agora, se você está iludido, lutando contra tudo isso, não entende nada, pensa que o negócio aqui é só juntar dinheiro, né? É só ter o carro do mais novo, mais chique, é só estar no topo do mundo, ser super querido no Facebook, sei lá. Cara, todo mundo quer ser querido, todo mundo quer ter uma vida boa, e fique claro que nem o Tom, nem eu pregamos nem celibato, nem autoflagelação e nem voto de pobreza. Cada um tem o direito e pode, entendendo melhor as regras do jogo, melhorar a sua qualidade de vida e dos seus familiares, dos seres, né, próximos, né? Cada um tem o direito de fazer o melhor por sua vida, tudo bem, mas entendendo dentro de um contexto o que é que você está fazendo aqui. Você não está... Porque o que você leva daqui, né, no final, e as pessoas às vezes evitam de pensar nisso, é a qualidade que você desenvolveu de ser humano, de vida, né? Aprendizado, melhoria da qualidade espiritual, da qualidade de ser, da qualidade de consciência. Ninguém leva nada, né? Até o corpo fica para trás no caixão, né? Então, assim, cuide, tome o cuidado, faça o que você achar que deva para ter uma qualidade de vida para você e para os seus, não tem nada de pecado nisso, mas com a devida consciência de não se enganar, não se iludir, porque nada disso vai com você. E quando você voltar em outro avatar, dificilmente não é que você vai voltar no avatar que é seu filho e você vai deixar para ele as suas coisas, né? Não tem essa necessidade de continuidade. Então,
não sei se isso, acho que dá um pouco, porque o assunto é profundo, né? Mas, assim, no fundo, né, ninguém veio aqui para sofrer, e nem precisa necessariamente sofrer. E você quer exemplo, né? Pega o Viktor Frankl, que eu gosto de lembrar, porque vem mais fácil à cabeça aqui, que era um psiquiatra judeu-alemão que foi parar num campo de concentração, e diferente de muitos outros que acabaram se amofinando e se acabando ali, ele desenvolveu um propósito para ele de aprender alguma coisa ali para ajudar as outras pessoas à volta dele enquanto estava lá e no futuro, quando ele voltasse para o mundo acadêmico, escrever um livro. E ele enquanto muitos outros morreram, ele sobreviveu, ajudou muita gente, não só presos, como os próprios carcereiros, em alguns casos, que não faziam aquilo por vontade, né? Estavam ali mandados também, e ele acabou ajudando, inclusive, as pessoas que cuidavam do campo, tudo. Ele foi uma influência extremamente positiva, escreveu livro, criou uma teoria, acho que é logosofia ou algo assim, ou logoterapia, não lembro exatamente, e salvou muita gente, e salvou a ele, e entendeu que aqueles que sobreviviam é aqueles que tinham um propósito e acabavam vendo aquilo de uma forma diferente, que estavam passando, e aqueles sobreviviam. E os que outros que se sentiam coitados, miseráveis e perseguidos, acabavam morrendo rapidamente. Então, em suma, até dentro de um campo de concentração, né, que é uma condição... E aí você vai dizer, esse é 1 em 1 milhão. Não, tem um monte de exemplos, né? Tem muitos exemplos. Esse eu puxo porque é algo que dificilmente alguém pode contestar e dizer, não, ele estava numa situação, não era tão ruim assim, né? Gente, dificilmente, né? Então, desculpe em tantas palavras, mas o assunto é grande. Não, imagina. Você falou de exemplos, você me fez lembrar de uma pessoa que tem uma ONG em São Paulo, a ONG chama Vida Corrida, e ela conta a história da vida dela num podcast, o podcast chama Café Brasil. Aí tem, se não me engano, é uma heroína, a história de uma heroína, o título, mas o título desse podcast. Ela conta, ela dá uma entrevista sobre a vida dela nesse podcast e ela conta como que ela chegou na ONG. Hoje em dia ela ajuda crianças da periferia com corrida, né? As crianças correm, ela treina as crianças. E ela corre, ela sempre correu. Só que ela conta a história da vida dela. Se você ouvindo a história da vida, você fala assim, gente, como essa pessoa, de onde ela tirou tanta força para superar tanta coisa que aconteceu com ela, tanta coisa negativa, e hoje em dia ela está ali contribuindo para tirar as crianças mais carentes ali do bairro, para que não entrem na marginalidade. E isso foi até por conta de história pessoal dela também com os filhos. Então, assim, tem muitos exemplos, muitos. Tem. E são coisas do dia a dia real, né? Por exemplo, a gente pegar, vai falar, isso aí é da guerra lá. Escuta, eu outro dia publiquei aqui no site uma moça engenheira, não sei, física, não sei o que ela é, não lembro mais. Mas ela é diretora, foi diretora do programa do robô que pousou em Marte, um dos mais recentes aí, e ela é latina, ela é colombiana, e ela até os 13 anos viveu lá, numa zona de quase de guerra, né, de drogas, e a família, não sei se o pai tinha morrido, e ela tinha um sonho de fazer algo diferente, de ir para os Estados Unidos. Ela conseguiu juntar, sei lá, $300, conseguiu comprar a passagem e foi, né? Seja o que Deus quiser, né? Não sei como é que ela entrou lá e começou a estudar em escolas públicas e estudar feito uma louca. Ela não sabia nem inglês, né? E trabalhando com faxina, com limpeza de casas, e estudando o que podia e tentando aprender, e ela acabou se destacando nas escolas, foi indicada para mais isso e mais aquilo, e não lembro qual foi uma escola grande que acabou pegando ela em função da evolução grande que ela teve lá dentro, e ela acabou como diretora do programa de robô em Marte da NASA, né? E assim, saiu dali com 13 anos, uma mão na frente e outra atrás, com $300, sem saber falar inglês, e foi para os Estados Unidos. Então aí você fala, meu,
praticamente de uma zona de tráfico de guerra lá, né? Então, assim, as pessoas estão com o destino traçado? Não existe destino. Não existe destino. Existem possibilidades, e as escolhas são das pessoas. E você pode escolher, inclusive, ficar chorando num canto e se achando vítima, que foi posto ali, que não tem opção, mas a verdade é que todos têm opção. Aí alguém vai falar, mas o que você está falando? Você não sabe nada disso. Bom, o meu avô e minha avó vieram de Portugal com uma mão na frente e outra atrás, sem saber ler e escrever. Né? Puseram meus pais e meus tios para estudar, que chegaram, sei lá, ao ginásio, ao colegial, alguma coisa assim, dependendo um do outro. E meu pai, na sequência, fez o esforço dele e me suportou para estudar e me tornar engenheiro, né? Com uma mão na frente e outra atrás, né? Eu tinha que ir de ônibus a pé, voltar, fazer xerox, porque não tinha dinheiro para comprar livro, mas me formei, né? Portanto, também, a primeira oportunidade que tive com meus filhos, fiz a mesma coisa, né? E estou aqui hoje, né? Sabe? Sim. Então, tudo é possível. Minha esposa morreu de câncer, né? Não é dizer que 6 meses, um câncer fatal em 6 meses. Então, assim, já passei meus pedaços. Aliás, o maior aprendizado que eu tirei na minha vida foi durante esse período da doença dela, né? Descobri que as coisas acontecem, tive esse insight, acontecem para que aprendamos coisas, né? As situações todas são de aprendizado. Então, isso aí, quando eu cheguei em My Big Talk, eu já sabia, né? E bateu, porque realmente eu tinha passado pela experiência. Perdi sua imagem. Ah, voltou. Então, Gente, as situações difíceis existem. Estou aqui, né? Usando o celular. Eu não sei se perdemos alguma coisa, mas assim, dificuldade todos têm, né? Momentos mais difíceis, mais duros. Agora, se você vai aproveitar aquilo para alguma coisa, uma coisa fundamental que eu aprendi com o My Big Talk, e vou entregar aqui de bandeja para adiantar. Todas as situações que ocorrem nesta realidade, seja sobre o que for, elas são oportunidades de aprendizado. E se você não aproveitar para extrair algum conhecimento do que você está passando, das consequências das escolhas que você teve, que nós somos hoje resultado da somatória de todas as escolhas que fizemos ao longo de nossa vida, ou de nossas vidas, se você admitir a possibilidade. Então, você cresceu até hoje como somatória de todas as vidas e tudo que você aproveitou e aprendeu. E o que você desperdiçou foi tempo jogado fora. Não tem outros prejuízos, mas assim, se você está tendo uma oportunidade de evolução e não aproveita, ela vai se tornando mais longa, né? E possivelmente mais cansativa, mais dolorosa. Quanto melhor a gente se desenvolve, melhor qualidade de vida a gente tem, porque tem uma maior compreensão, percebe mais das oportunidades. Então, efetivamente, né? Se até a consciência é fundamental, a fonte, aprende, cresce, experimentando e extraindo aprendizado, e ela faz isso desde que ela começou zerada, né? Então, por que é que nós vamos ser a exceção? Então, tudo isso aqui foi criado, essa realidade virtual e todas as outras do multiverso foram criadas pela fonte como uma escola, playground digital, virtual, para que as consciências possam passar por experiências realistas e extrair aprendizados de vida ao longo dos relacionamentos que nós vamos tendo uns com os outros. Nós estamos tentando descobrir que o amor é o caminho, né? E não só da boca para fora, né? Sim. Tás aí? Voltou. Tô aqui. A internet está dando umas rateadas, mas está indo. Tá dando. Ô, Mário, o Davi, ele perguntou assim, ó, é plausível dizer que nós somos uma parte de Deus, dessa consciência maior? Ou podemos individualizar essa mesma consciência maior? Olha, Davi, você simplesmente sintetizou aí numa frase o que nós somos, tá? Nós somos uma parte da consciência maior, né? Então, essa consciência fundamental, essa fonte, ela se individualizou como parte da sua própria evolução, porque antes de ter outras consciências individuadas por ela
dentro dela mesma, né? Ela estava sozinha, buscando os caminhos de evolução, olhando para si mesmo e trabalhando com informações dentro dela. Em determinado ponto, ela descobriu a oportunidade de separar outras consciências, num certo sentido, de separar no sentido de que se perceba como ser individual, né? Mas não sem sair, né? Continua lá no mar de consciência, na internet de consciência, totalmente interligado, mas com uma fronteira delimitada no sentido de se perceber, né? Porque você está lá tudo misturado, faz parte do todo, né? E não tinha possibilidade de relacionamento, né? Não tinha com quem trocar uma ideia, por assim dizer, de uma forma simples, né? E a partir do momento que povoa com outras consciências, estas consciências podem interagir umas com as outras. Numa primeira etapa. E aí, quando chegou no limite do que era possível evoluir só com troca de informação de uma consciência para outra, ela evoluiu, cresceu estas realidades virtuais, que são ambientes onde existe mais causa e consequência, as coisas são mais amarradinhas, mais alinhavadas, existe uma evolução linear, temporal, clara, né? E quando você toma uma decisão, faz uma escolha, você vê o resultado dela e você consegue perceber melhor e conseguir, se aproveitou e aprendeu, tomar melhores decisões na sequência. Então, você vai crescendo com as experiências. E quais são as experiências? De relacionamento, né? É uma realidade social. Como é que a gente vai aprender a amar se a gente não tiver ninguém fora? Porque o egoísta a gente já nasce, né? Em algum ponto nasceu egoísta lá atrás porque não tinha consciência do que era o amor, né? E a consciência maior, e todos nós estamos evoluindo na direção do amor. Amor verdadeiro, amor incondicional, é o cuidado com o outro, sem egoísmo. Mas estamos em vários pontos do caminho, né? Ninguém é perfeito, ninguém está lá ainda, e esse lugar está lá praticamente não existe. A evolução é um passo contínuo, mas ela evolui na direção do amor, do cuidado, da falta de egoísmo, né? A gente está vindo do medo e do caos, indo na direção do amor e da preocupação e do cuidado com o outro. Isso ocorre pela interação social, ok? Agora, sim, a resposta é essa, né? Mas só para entender melhor um pouco, porque nós não somos, vamos dizer, não estamos sozinhos, estamos tendo que interagir por conta do modelo de realidade criado. A gente tem pai, mãe, depende de pai e mãe até certa idade, depende de escola, depois depende de trabalho, de amigos, de relacionamentos, de casamento, eventualmente, de união, como queira chamar, e o tempo todo é relacionamento. A gente se relaciona com os colegas de trabalho, com chefes, com funcionários, com o padeiro, com o porteiro, com a empregada, né, seja lá o que for, né, com o chefe. Então, isso que causa, é aí que rolam os atritos, né? O Tom costuma dizer, é onde a borracha do pneu encontra a estrada, né? É onde a coisa realmente acontece. E a gente tem oportunidade, e a gente vai errando e acertando, e tirando conclusões, e crescendo, fazendo melhor, né? Procurando o nosso lugar, nós podemos ter alguma, vamos dizer, alguma habilidade específica que veio desenvolver também, ou veio aproveitar e usar, mas, assim, no grosso, independente disso, o objetivo maior é crescer, evoluir, melhorar a nossa qualidade de ser, a nossa qualidade espiritual, o nosso tamanho, né, como queira chamar, e individualmente uma coisa, né, a gente somos uma parte individuada da consciência maior, da fonte ou de Deus, né? Por isso você pode dizer que Deus às vezes, né, Deus é pai, mas, assim, às vezes me parece melhor uma palavra a gente dissesse que Deus é mãe, que às vezes a cultura foi muito patriarcal, né? Eu acho que Deus é mais mãe do que pai. Mas, porque ele nos dá origem a nós, né? Isso é uma função muito maior da mãe, né? Que realmente que cria a gente, e somos uma parte da fonte, né? E quando evoluímos, também contribuímos para a fonte. Evolução é um tema pessoal, individual, que a gente vem trilhando ao longo de muitas vidas, e desta aqui, buscando crescer espiritualmente, crescer como consciência, como qualidade de consciência, e tudo que a gente cresce, a gente não dá para emprestar para o outro. A gente pode servir de exemplo,
pode servir de orientação, pode responder perguntas, mas cada um tem que evoluir por si. No entanto, como somos parte da fonte, toda evolução que a gente adquire, ela se soma, né? E você pensa, mas a minha evolução não vai fazer diferença para a fonte. Talvez a sua não, mas de 7 bilhões de seres no planeta, quando evoluem, né, vão contribuir significativamente. E esse planeta é um no mar de bilhões de planetas. Sim. O Nereu, ele não perguntou, ele fez uma afirmação, só fazer um comentário em cima da afirmação dele, porque ele falou assim, reencarnação é um presente de Deus, para que possamos resgatar e pagar nosso karma de débitos espirituais. Eu acho que ele quis escrever karma, mas o corretor deve ter corrigido para carne, deve ter sido karma. Tudo bem. A única coisa que, do meu ponto de vista, e de tudo que eu vou falar até mesmo de tudo que eu evoluí dentro desse processo de mergulho interno de autoconhecimento, é a palavra pagar dentro desse processo. Hoje em dia, Érica, eu não enxergo mais como pagar. Porque pagar fica parecendo que você é um devedor de algo ruim. Que você é o negócio que o Mário falou no início da live, é o pecador, né? O que é o culpado. E, na verdade, a consciência que somos, cada um de nós, consciência individuada dessa consciência maior, a gente está buscando aprender. E se a gente está buscando aprender, como que a gente aprende? Errando, né? A gente faz uma escolha, avalia aquele resultado daquela escolha e observa, nossa, esse resultado não foi tão bom, não gerou um resultado tão bom. Ou seja, teoricamente, você errou na sua escolha. Porque aí você vai fazer a escolha de novo, e aí você vai fazer uma escolha diferente, avaliar o resultado e ver se a escolha foi melhor. Aí você fala, gente, foi melhor, foi bem melhor esse resultado aqui do que o outro. Então, a gente vai aprendendo e evoluindo a partir dessa repetição ali das escolhas, fazendo escolhas diferentes e principalmente avaliando o resultado das escolhas que a gente está fazendo. E aí falar que eu vou pagar pelo resultado de uma escolha que eu fiz, isso, do meu ponto de vista, de tudo que eu enxergo hoje do processo de evolução, isso continua gerando evolução com violência, evolução com dor. Porque a consciência pode entrar numa crença de que ela precisa ser julgada, de que ela precisa ser culpada, porque ela precisa pagar pelo erro que ela cometeu. Então, pode até começar a gerar processo ali de alguém precisa me punir porque eu sou um culpado. E aí eu preciso, enquanto alguém não me punir, eu não vou sair desse sentimento de culpa. E eu vejo, dentro, inclusive, do que eu trabalho hoje, né, com as pessoas, principalmente a questão ali de liberar o passado, deixar situações do passado que ainda te marcam muito, deixar tudo isso para trás. Eu vejo muito esse pensamento do pagar, né? O sentimento da culpa, um sentimento de culpa muito grande que, infelizmente, começa a gerar escolhas futuras da sua vida como escolhas como se você merecesse ser punido, porque você acha que você tem que pagar algo. Agora, quando a gente enxerga, epa, fiz uma escolha que não foi tão legal, e aí você enxerga, absorve aquele aprendizado, ao invés de entrar no sentimento da culpa, né? Ao invés de entrar no sentimento do pecador, do culpado, que tem que pagar, porque, do meu ponto de vista, a palavra pagar não absorve tanto o aprendizado que a experiência trouxe. Agora, quando você absorve aquele aprendizado da experiência, e aí você vai para uma nova experiência, sabendo que anteriormente você tinha feito aquela escolha e que não foi nada legal, fica muito mais fácil de fazer uma escolha diferente, né? Fica muito mais fácil de você fazer uma escolha que vai agradar, que vai trazer um resultado tão bom, quanto para você, quanto para o outro. Eu não sei, o Mário, o que você traz aí sobre isso? Pagar o karma. Está perfeito.
o que você disse está absolutamente perfeito, né? A gente pode até olhar alguns outros ângulos, né? Mas nada a corrigir nisso aí, está perfeito. Essa questão, a questão é a seguinte, obviamente, né? As pessoas estão escolhendo nos assistir aqui para compreender um pouco mais dos nossos pontos de vista, né? Neste caso aqui, dos pontos de vista de My Big Tool, das ideias do Tom Campbell, da pesquisa dele, porque ele aprofundou nessa realidade, ele visitou realidades diferentes, ok? E mais de uma vez, para garantir né, que tivesse condições de fazer alguma avaliação apropriada de tudo isso, mas isso aqui, a conclusão final é que isso aqui é uma escola, né? E uma escola, ela tem um objetivo não de castigar, porque você não aprendeu alguma coisa, né? Aliás, como a fonte é mãe, né? A fonte é mãe, ela perdoa, né? Nesse sentido, né? Ela não quer nos castigar, ela quer que a gente cresça, né? Mas ela não nos força a isso pelo base do castigo, né? O que acontece é que quando a gente cresce, a gente evolui, a gente acaba tendo uma atitude melhor, compreendendo melhor e sendo mais feliz automaticamente pelo esforço da evolução. Então, isso tem um resultado direto para você, né, em benefício de saúde, de vida, de felicidade, de paz, né? Agora, definitivamente não passa pelo caminho e, por favor, né, se a pessoa preferir continuar acreditando nisso, fique à vontade. Não estamos aqui para mudar a crença de ninguém, mas, assim, existe um caminho que não depende de crença, né, e que pode ser experimentado, né? E se você tem esse conhecimento, esse entendimento mais amplo de como as coisas funcionam, experimentar por você mesmo, a fonte, ela não é um velhinho de cabelo branco anotando os seus erros, né, para te cobrar depois no final daquele seu período único de experiência. E tampouco forçando você a ir por este caminho ou por aquele para pagar coisas que você fez. Porque, olha, às vezes, quem bolou essa ideia ou entendeu dessa forma, achou que isso facilitaria o seu caminho, porque você, por medo de pagar estas coisas, você talvez fosse agir correto. Mas a má notícia para esse lado é a seguinte, é que você agir correto por medo é o motivo errado, né? A sua intenção tem que ser de fazer o correto. Você pode até errar, e aí não é problema, né? Errar é humano. Errar é da consciência. A consciência também faz escolhas erradas, porque ela está em crescimento, ela não nasceu perfeita, ela nasceu zerada, né? E está evoluindo, e você está fazendo o melhor que pode com aquilo que você chegou, né? E quando você... porque às vezes a gente até sabe hoje mais do que soube ontem. Aí você fala, puxa, eu devia ter feito diferente. Mas você não sabia isso naquela época. Então, perdoe-se, esqueça. Aproveite o que você aprendeu para tomar as melhores decisões agora. Então, a realidade, ela não funciona com base em, eu fiz isso, não sei o quê, então eu vou pagar. Não. Isso gera até uma autodestruição, né? Como é que chama aquilo que você se autossabota, porque você acha que aquilo que você fez não devia ter feito e você se autossabota e acaba pagando porque você mesmo optou por pagar. E aí você fala, olha, é isso mesmo, estou pagando, né? Mas é você mesmo que está escolhendo pagar, né? E por isso que a gente fala também, tem aquela brincadeira da viagem no tempo, né? O cientista entra numa caixa lá e volta no tempo e vai lá e mata o Hitler, porque o Hitler foi muito ruim. E o Hitler foi ruim, hein? Ninguém está discutindo que não foi. Mas é uma brincadeira do tempo, né? Uma piada do cientista. E aí, quando ele sai da máquina, feliz da vida, eu matei o Hitler. Aí o outro cientista olha para ele, mas quem é Hitler? Né? E qual é a moral da história? Por que eu estou falando disso? Porque a partir do momento que você apagou o cara que fez aquela besteira, você apagou todo o aprendizado. Inclusive, ninguém nem sabe quem ele era, né? Talvez outro tenha assumido o lugar dele, sim, mas você não só não evitou nada, como perdeu o aprendizado, né? Viagem no tempo não existe, ainda bem, porque se existisse, quanta besteira a gente ia fazer. Porque a gente só é hoje, e só tem a qualidade que a gente tem, porque a gente fez as cagadas, me perdoem, né? Que a gente fez, né? E com elas esperamos ter aprendido alguma coisa. Então, basta, né? Errar é humano, repetir no erro, insistir é que é burrice, né? Vamos dizer
uma frase chucra popular diz isso, e está certa. Porque se você já aprendeu, errou e gravou, olha, não é legal, não gostei do resultado, vou fazer diferente. Né? Agora, imagina que você matou alguém, aí você volta na outra vida e tem que ser morto porque você matou alguém. Para citar um exemplo, talvez nunca vai acabar esse looping. Não, e outra coisa, você está condenando mais alguém a matar você e depois ficar devendo, e assim, né, sucessivamente, porque como é que você, né, você morrer, alguém vai ter que te matar, então alguém vai ser forçado a matar você, né, então assim, desculpa, mas assim, para mim, né, não faz sentido, se faz para você, também fique à vontade, mas não é o que o Tom constatou do funcionamento, não é o que eu mesmo acredito. E, aliás, não é questão de crença, assim, para mim, ou faz sentido ou não faz. Certas coisas não fazem sentido. E realmente, se você tem uma vida tão pesada e depende do medo para agir corretamente, não é a melhor razão. Né? E não vai resultar em nada de bom. Voltei. Voltou. Eita, peraí. Então, então, eu estava lá encerrando aquele tema. Eu coloquei assim, um comentário aqui, nem sei o que eu fiz. Desculpa, gente. Minha internet travou, eu fui clicar aqui no celular para ver como destravar e estou colocando os comentários aqui sem saber como que eu estou fazendo isso. Alguém colocou um comentário legal aqui. Claro que o melhor é esquecer as vidas passadas. Já é difícil carregar lembranças de uma vida ou de só alguns anos de uma, né? Parte dela. Já imaginaram carregar a memória de milhares de vidas? Que inferno! Eu concordo em gênero e nome e grau com o Ricardo, que fez esse comentário, que, aliás, foi uma conclusão que eu também cheguei por minha conta, né? Porque isso é uma dúvida, né? Por que a gente vem sem memória por aqui? Isso é porque é um sistema que foi evoluído e se aperfeiçoou, ok? Imagine você, eu quando parei para pensar, mas seria bom se eu tivesse a memória de todas as vidas. Puxa vida, mas pensa bem, você vindo de um ponto baixo da evolução, quanta coisa você já passou, quanto abuso você já sofreu, quanto abuso você já perpetrou, né? Você já pode ter sido um soldado romano que matou gente, cortou cabeças, você pode ter sido um algoz que degolou pessoas na França, né? As pessoas pensam que foi o fulano, né? o faraó, ou foi o rei. O rei, foi a Cleópatra, ou foi a Joana d'Arc, assim, mas, gente, você pode, assim, estatisticamente, olha o que tem de oportunidade no mundo para você ser, e olha para o passado, até as cavernas. Aí você imagina quanto absurdo você já pode ter feito. Imagine agora se você vai levar como culpa e como peso e você lembrar de todas as atrocidades que você eventualmente já cometeu. Né? E, na verdade, eu brinquei com o Hitler, mas ninguém sabe, né? Assim, no geral, as pessoas não têm essa lembrança e você pode ter passado por essa experiência, né? Ou se não for essa, por outra similar. Então, assim, o que importa que a gente transmite de uma vida para outra é a qualidade de ser que nossa consciência evolui e desenvolve, ela vai embora com a gente. É só isso que vai embora. As memórias, essas coisas, está tudo registrado no sistema, porque o sistema tem uma memória gigante, é um sistema digital, é a fonte calcula tudo para frente, guarda tudo para trás, né? Ela tem tudo lá. Não com o intuito de azucrinar ninguém, mas numa situação de entrevidas, você até pode reanalisar algumas coisas do passado, quando você está consciente do que você realmente é ali, e tem acesso, até para te ajudar a extrair aprendizado daquelas experiências que eventualmente ficaram de alguma forma perdidos e você ainda pode recuperar, e até para planejar necessidades futuras, né? De evolução, de situações de evolução, mas quando você efetivamente mergulha aqui, você mergulha limpo, né? Com uma oportunidade nova de começar sem esses pesos desses karmas, supostamente, porque né, eu estou citando por conta da palavra karma, mas é tudo história, né? Outra coisa, né? Tudo existiu como informação. Se você parte do pressuposto que a realidade é virtual e que, independente que não fosse, né, mesmo que ela fosse mecânica formal, né, o passado só existe como uma memória e totalmente distorcida, porque já não tem mais nada a ver com aquilo que a gente mal lembra. Né? A gente acha que a memória é perfeita, mas
A gente vai aprendendo, crescendo, experimentando coisas novas, e tudo isso vai influenciando, e a gente não lembra com perfeição do passado. A única coisa que existe para nós é o momento presente. Nós somos seres que constantemente estão vivos, estão vivendo, né, vivenciando. É um fluxo, né? Tá tudo em andamento e a gente está vendo aquilo que está passando, né, que nem agora na tela, aqui no momento, e estamos experimentando, e tudo isso vai virar passado, tudo que já foi, né? O que eu acabei de falar já foi, junto com todo o resto de milhões de anos, né? E o que está para frente é tudo potencial, é tudo possibilidade, e eu tenho que analisar o que está rolando agora e tentar fazer a minha melhor escolha. Se acertar bem, extraia aprendizado porque acertou, e se errar, extraia aprendizado porque errou, né? Do que errou para fazer melhor da próxima vez. A gente só está concorrendo conosco mesmo, não é uma Olimpíada contra 7 bilhões de pessoas, né? Em evolução, é cada um por si, no sentido pessoal, né? A gente está interagindo, né? Mas, e quanto mais a gente evolui, mais amoroso, mais cuidadoso, mais colaborador, né? Mais interativo a gente vai ficando, essa é a direção que a gente caminha, não é se isolando numa caverna que ninguém evolui, né? Pode ser uma necessidade momentânea, mas em termos de evolução, você evolui interagindo, né? O cara ficou 10 anos numa caverna e acha que atingiu o máximo do equilíbrio. Aí, no primeiro dia que ele sai, tropeça num negócio, já xinga. Né? É a interação que leva às oportunidades. E aproveitemos essas oportunidades o melhor que pudermos, sem essa questão. Imagina você poder andar sem essa. Gente, à medida que você evolui, você fica muito claro para você o que é o melhor a fazer, o que é a coisa amorosa a fazer, o que é certo fazer para aquilo que você está percebendo no momento. E faça o seu melhor. Agora, não vai quebrar nenhuma lei, nem nada, porque senão você vai eventualmente acabar preso ou entrar numa situação de risco. Mas, assim, não é o medo que te deve levar a fazer o que é correto, é perceber que aquilo é o melhor para você, para o meio ambiente e para todos os outros, né? Não é o medo do karma, o medo da punição, não é o medo da prisão, né? Assim, quem não tem uma evolução suficiente para fazer o melhor por si só, acaba tendo que ter o medo da prisão para não prejudicar a maioria, né? Infelizmente. Agora, quando você está buscando evolução e trabalhando com ela, né? Trabalhando com a fonte na direção que o rio flui, a coisa flui muito melhor para você. E você estava falando da evolução, que quanto mais a gente evolui, mais a gente ama, mais a gente cuida do outro, mais a gente se cuida, mais a gente consegue fazer melhores escolhas. E essa evolução é o que permite à consciência a começar a se recordar das outras experiências. Quando a gente consegue atingir um grau mais elevado de consciência, um grau mais elevado de evolução, como diz o Tom, um grau maior de organização interna, que vai se refletir no externo, né? Menor entropia, mais a gente vai conseguir acessar e ter conhecimento de tudo que é seu, porque as outras vidas, elas são suas, né? É um conhecimento que é nosso, faz parte. Porém, igual o Mário falou, lembrar de ter sido um Hitler, lembrar de ter matado alguém, lembrar de ter sofrido, de alguém ter feito algo contra você, lembrar de ter sido, de repente, degolado, enforcado, foi morto enforcado. Ou até mesmo no lugar do algoz, né? Porque entrar no lugar da vítima é até fácil para a consciência, mas entrar no lugar de quem faz o mal contra o outro. Lembrar disso com um grau de consciência ainda igual ao que a gente tem hoje aqui, é entrar na culpa, é entrar no pagar. Nossa, mas como eu fiz isso? É involuir ao invés de evoluir. Porque a pessoa vai entrar, né? A consciência vai começar a entrar ali num buraco dentro de si que às vezes vai levar à depressão, vai levar a situações internas da pessoa não aguentar superar o que ela conseguiu enxergar de si mesma. Aqui a gente está falando de todas as situações, não só da situação ruim, quanto da situação boa. Porque olhar para aquilo que a gente fez de bom é muito legal.
Mas olhar para o que a gente fez, que não foram boas escolhas, e conseguir extrair aprendizado disso, uma consciência evoluída consegue. Então, por isso que quanto mais evolução a consciência adquire, mais ela consegue olhar para trás e enxergar toda a história dela. Então, acho que é sim um presente gigantesco para a gente de... Na verdade, não é nem um presente, é a forma como foi elaborada essa experiência entre vidas. Né? É uma forma muito inteligente, na verdade, não é nem um presente, é uma forma inteligente que Deus, que essa consciência maior, criou para que nós, enquanto consciências, que somos partes dessa consciência maior, conseguíssemos evoluir de uma forma mais rápida. Porque você não lembra, e aí você experimenta de novo, começa de novo do zero entre aspas, porque a gente traz o sentimento, a gente traz a sensação, a gente traz a intuição. Então não é do zero, né? Não, ninguém vem zerado. Sim, tem uma pesquisa que mostra, é uma pesquisa até da neurociência, que, se não me engano, acho que é da neurociência, é um estudo científico que mostra que bebês recém-nascidos, lá no berçário lá do hospital, fizeram uma pesquisa com esses bebês e colocaram um som bem alto, e tinham alguns bebês que se inclinavam tentando virar o corpo, né, chegavam a mexer a cabeça para o lado de onde estava vindo o som. E tinham outros bebês que tentavam virar contra o lado que estava vindo o som. Era como se eles não gostassem daquele barulho. E aí fizeram um estudo com esses bebês por mais de 20 anos, 20, 30 anos. E dentro desse estudo todo, conseguiram identificar que aqueles bebês que apresentavam esse movimento de querer ir para o lado de onde estava vindo o som, apresentaram na vida adulta traços de personalidade de pessoas mais extrovertidas, que são pessoas que gostam mais do contato, do barulho, do convívio com as outras pessoas, elas se sentem mais energizadas assim, quando elas estão no som, no barulho ali, no contato. Já aqueles bebês que tentavam se esquivar ali do barulho, eles eram pessoas que na vida adulta apresentavam traços de personalidade de pessoas mais introvertidas, pessoas que gostam de ficar mais quietas, mais sozinhas, que se reenergizam, inclusive, quando estão mais sozinhas, mais quietas. Elas até interagem com os outros, mas elas vão preferir um jantar com os amigos do que uma balada, por exemplo. Já um extrovertido vai preferir uma festa. Quanto mais gente, melhor. Então, assim, de onde vem esse traço de personalidade ali que já está num recém-nascido? Né? Já está mostrando. Então, a gente não vem zerado, né? Mas as lembranças em si de situações é que quanto mais a gente evoluir a nossa consciência, mais a gente consegue acessar, porque você vai conseguir extrair aprendizado ao invés de extrair involução por conta de olhar e falar, nossa, e começar a se culpar pelas coisas que enxergar. Essa questão que você trouxe das crianças foi para mim um exemplo de vida. Por exemplo, minha filha, há 28, 29 anos atrás, quando nasceu, porque assim, quando é um negócio assim mais próximo, né, ele acaba te calando mais. E eu a vi, né, desde o primeiro dia, quando ela nasceu, e depois em casa, no berço, e você observa, né, você tem quando você tem um filho, você imagina, principalmente naquele grau de evolução que eu tinha naquele momento, ou que eu não tinha, né, dada a ignorância das coisas, eu achava que eu ia fazer diferente do meu pai, para criar, porque não sei o quê, eu que sabia, e você tinha aquela noção de que era você que imprimia, né, de alguma forma, a forma de ser da pessoa, da criança, que, vamos dizer, naquele momento eu era muito mais materialista e achava que a coisa nascia muito mais zerada, né?
E eu observei, não, é um ser com vontade muito clara, né? E ele não pode se expressar verbalmente, te explicar nada, mas só de olhar na cara dela, você sabia o que é que ela estava sentindo, ou o que é que ela não estava querendo, né? E às vezes você calha de pegar uma criança, às vezes, mais dócil, mais tranquila, e isso não fica tão transparente. Mas quando é uma criança que já vem com uma personalidade mais forte, isso fica muito marcante. Eu olhei aquilo e falei assim, não, já veio pronta, né? Sim. Ela já veio, e por sim, uma índole ótima, é uma moça maravilhosa, mas assim, você sabe que já está contido, né? E é isso, aquilo a que a gente se refere. Por mais que chegue zerado, não sabe falar, não sabe a língua, não sabe se coordenar os movimentos, né? Mas assim, aquela qualidade básica de ser, né? O queira chamar de uma certa forma personalidade, o que é, mas é o que você transmite, né, o que você leva, e depois é o que você traz, é o grau de evolução ao qual você chegou. Então, você já vem carregado com aquilo. Aí você tem que aprender o mecanismo, a parte mecânica local, né? Aprender a se comunicar com sua mãe, com seu pai, com os amigos, né? Escola, tudo, tem que pegar esse traquejo local de novo, né? E que é cansativo, né? É cansativo, não. Quando você está passando, você não acha isso. Mas você imaginar que agora, depois de todo esse esforço, vou ter que começar do zero de novo. Sim, vai começar do zero na língua, na geografia, mas na qualidade de ser, tudo que você aproveitar para crescer é útil, porque você vai levar constantemente para você. Ou se você bobear e andar desperdiçando a sua oportunidade e andar para trás, você vai voltar mais embaixo do que chegou, né? Assim, isso é uma busca minha, né, pessoal, de uma vez que eu entendi o processo, estou tentando colaborar com ele, eu quero aproveitar ao máximo e levar para a próxima na melhor qualidade possível, né? Dentro da minha possibilidade de fazer isso. E isso tem um benefício pessoal direto, como você disse. Você elevando a sua qualidade é que você vai perceber mais, é que o teu poder vai ser maior de atuar sobre a sua própria realidade e dos seus próximos para ajudar de alguma forma para melhorar, né, para ter uma vida de qualidade, de realização, né? Porque você vai ter mais domínio, né? O que te dá, vamos dizer, o poder de fazer a coisa de uma forma melhor é crescer, é sabedoria, né? Não é... O dinheiro garante a compra do supermercado, a sua vida, a sua sobrevivência. A sua sabedoria é a única coisa que, no fundo, presta realmente para você, que você vai levar daqui para qualquer outra oportunidade e vai aproveitar ao máximo agora, né? Tudo que eu acrescento de sabedoria me permite fazer escolhas melhores, né? Que vão impactar a mim, aos meus e ao ambiente da melhor forma possível e que vão me atender e me deixar satisfeito comigo mesmo, em paz comigo mesmo, por ter feito o melhor que eu podia, dentro daquilo que eu consegui saber, né? A minha vida vai efetivamente ser melhor, né? Independente do que estiver acontecendo, isso é outra coisa, né? Pode ser que eu consiga fazer algumas coisas nessa direção ou na outra, mas não depende disso, porque eu sei muito bem que isso aqui é algo temporário e passageiro, e ainda tem coisas que não dependem de mim, porque é uma realidade comum. Veja, você é co-criador, ninguém disse que você é criador, criador é só a fonte. Você é co-criador, junto com a fonte e junto com 7 bilhões de pessoas no planeta. Então, se as 7 bilhões de pessoas no planeta levarem o planeta para o caos, nós vamos passar pelo caos, né? Mesmo que um não quisesse e quisesse ir em outra direção. Então, a realidade ela acaba sendo a força da maioria que vai dirigindo. Então, tem coisas que não estão na sua mão, né? Numa reunião de condomínio, você não manda, todo mundo tem que entrar em consenso e a maioria leva, né? A realidade ela é mais democrática, é o processo, vamos dizer, perfeito para refletir a vontade da direção, que vai na direção do que a maioria levou, ok? Se a gente não gosta do que está vendo, a gente precisa continuar melhorando individualmente e somar na massa para ajudar a puxar em outra direção, porque a parte pessoal sua é muito mais direta, né? A sua influência
sobre como você se sente, como você reage, que atitudes você tem, que foco você dá, se é positivo ou negativo. Tem 3 formas de criar realidade, né? Indo para o lado prático, né? De como essa realidade funciona, de como a fonte a criou, né? E como nós a cocriamos. Como eu resolvo, como eu escolho perceber as coisas, se é de uma forma positiva, procurando o lado positivo, o que eu posso aprender daquilo, o que eu posso fazer a seguir, a atitude, né? Como é que eu trato os outros nas situações em que eu tenho que interagir com eles, né? E a intenção, que é a força da vontade do ser, que quanto mais eu evoluo, mais clara e potente ela fica. E a intenção, ela tem o poder de influenciar os acontecimentos futuros. Então, quanto mais eu cresço, quanto mais eu evoluo, quanto melhor a minha qualidade, mais influência eu exerço nesse futuro. Agora, são as 3 formas, né? As outras 2 são mais simples, mas requer que eu busque o crescimento, que eu cresça a minha sabedoria, né? Que eu cresça a minha qualidade de ser e que eu cresça na direção do amor, né? Eu não preciso amar todo mundo automaticamente no dia seguinte, né? Não é isso, né? Mas é ir aos poucos, né? Dar os passos certos para ser menos egoísta e crescer, né? Evoluir, aprender. Mário, tenho essa pergunta aqui, e aí a gente finaliza. A Plenamente perguntou: então essa teoria acredita na reencarnação? Queria que você comentasse um pouco. E comentasse também sobre a palavra acredita, né? Em relação a tudo que Pois o Tom essa teoria não experienciou. acredita em nada, né? E vou explicar por quê, não estou, como você realmente puxou, é interessante. A primeira coisa que o Tom fala é o seguinte: não acredito em nada do que eu vou te dizer nas próximas 300 páginas, esquece, né? Não estou trazendo aqui nada para te convencer, eu estou trazendo. Eu me convenci no sentido de ir lá ver, verificar, confirmar, né? Isso é o que ele fala, aprender sobre isso e criar esse mapa na melhor da minha aprendizagem para você. Mas isso é só um mapa, né? Então, o mapa é para você ir andar pelo território, confirmar os detalhes do terreno e aprender por você mesmo e validar, marcar outros pontos, acrescentar outras coisas. Não é para acreditar em nada. Então, não existe, na opinião dele, eu assino embaixo, não existe nenhuma crença que é boa. Não existe nada como uma crença boa, é a fase dele. Porque crença, o que existe, sim, pode existir uma crença que seja pior que a outra, e uma que seja menos ruim. Então, às vezes, você substitui uma crença, você tem um trauma qualquer, com medo de altura, sei lá o quê, e você vai lá e elimina através de substituir por uma crença possibilitadora. Isso é uma coisa da PNL, né, que eu estudei e adoro. A PNL é ótima, então você consegue resolver alguns traumas com essa substituição de crenças, mas o final, o teu ponto ideal é zerar a crença, né? Porque a crença, ela vem, o medo gera a necessidade da crença e para aplacar o medo do desconhecido. A gente não sabe alguma coisa, inventa ou aceita qualquer coisa para enganar aquele medo. E essa somatória de crenças, ela é aquela que gera o ego ruim, né? O ego egoísta, o ego abusador, né? Não o ego sensação de individualidade, de individuação, né? Então, o ego egoísta é o ego ruim e ele é gerado com base na crença. Então, não existe crença boa. Então, a melhor coisa que você faz com estas ideias, realmente, é ir avaliar. Por exemplo, você pode desenvolver na meditação profunda, né? Perceber o ser que você é. Você pode se desenvolver numa visão remota, perceber que você não é só o corpo. Você pode fazer uma viagem astral lá, uma viagem fora do corpo e perceber que você não é o corpo, né? Então, assim, tem várias formas de você ir atrás e perceber coisas, né? Mas, assim, seja lá o que for que você aprende, é o que você experimenta e põe fé e valida por suas próprias conclusões. Então, tudo o resto é modelo, ok? É um modelo, um mapa que ele está oferecendo. Dentro desse mapa, ele verificou, e ele sugere que a gente faça o mesmo, né? Ele verificou que
E não é a reencarnação que existe, é experiências múltiplas, pacotes de experiência. Qual que é a diferença? Né? É muito próximo, né? Você tem vidas sucessivas, então, nesse aspecto, está correto, mas não é reencarnação porque não é carne, não é matéria. Então, da mesma forma que eu não sei se você pegou no início, eu estava comentando sobre esta realidade ser virtual, né? Ela ser como um sonho, né? Só que com regras mais bem feitas, mais firmes. O sonho é uma realidade virtual que você cria durante a noite, porque você é consciência. Só que esta realidade está sendo criada pela consciência fonte, ou por Deus, como queira, né? E ele organiza a sequência disso para ficar muito firme e real, para servir como uma escola e como aprendizado. E a gente é co-criador, porque todos nós estamos influenciando e fazendo essa realidade ir numa direção ou na outra. Ele cria e dá suporte para o palco, né? Onde a realidade está sendo encenada. E cada um de nós está fazendo o seu papel com o seu personagem, contribuindo para o avanço dessa realidade. Então, a cada vez que a gente vem fazer um papel aqui, a gente entra no nascimento, a consciência se pluga neste avatar, que é como um personagem de videogame, experimenta esta vida e acaba o personagem e a vida continua, ok? Acaba o personagem, a vida continua. E as informações estão lá, né? Quando a gente faz a transição, ou quando a gente evolui, a gente, como a Érica citou, né? A gente, quanto mais evoluído a gente está e quanto mais útil isso seja para nós, a gente tem acesso a essas coisas. Mas, em geral, a gente vem sem as memórias, e sim, há pacotes múltiplos de experiência, é assim que se evolui. Por isso também que não é que nessa vida você pode ter nascido escravo em Roma, e depois nasceu imperador, ou nasceu senador, e depois nasceu operário, nasceu escravo, nasceu soldado, né? Pode ter sido qualquer coisa, gente, assim, qualquer coisa. Provavelmente já foi de tudo um pouco. Sim. Pode ter aproveitado melhor ou pior, né? Os aprendizados, mas já fomos de tudo, já tivemos muitas, né? E provavelmente vamos ter muitas outras, porque através a evolução ela é sequencial, né? Você, em geral, experimenta um pacote de cada vez. O Tom fala que existe exceções onde há uma utilidade, a pessoa pode estar experimentando 2, 3 personagens concomitantes nesta realidade ou em outras, mas o comum é individual, porque o que você acumula ou perde, você leva para a próxima. E aí vamos supor que você acumulou, aí vai experimentar outra coisa, cresce mais, e vai experimentar outra coisa, cresce mais. Agora, se você tem 10 experimentando, partindo da mesma base, uns estão ajudando, outros não estão colaborando tanto, e o negócio não necessariamente trabalha tão bem. Então, ele falou que, estatisticamente, a maioria experimenta isso de forma linear. Mas esses pacotes de experiências, então, seriam, na maioria, sucessivos, e eles ocorrem. E nós não somos o... É isso que as pessoas falam que tem que se desidentificar do ego, dissolver o ego, é você perder todo esse ranço, porque, assim, a gente tem um nome aqui, porque tem um RG, um documento, uma necessidade de se identificar, é uma parte da sobrevivência aqui, mas você não é o RG, você não é a profissão, não é a posição, não é o seu dinheiro, não é o seu status, não é o seu poder, né? Seja muito ou pouco, tanto faz, né? Você não é nada disso, você é o ser. Você pode estar bem e feliz tendo qualquer coisa em qualquer lugar, né? Agora, se você se deixa levar vamos dizer, às vezes pela mídia, para tentar vender coisas, te leva para um lado ou para o outro, você acha que precisa disso ou daquilo, o que a gente acaba descobrindo, e eu já tenho 61 anos de idade agora, é que assim, não é ter isso ou ter aquilo que me faz feliz, não. Às vezes no primeiro dia, né, o meu primeiro carro foi um Fusca, usado, usadíssimo, e eu achei maravilhoso, maravilhoso. Já o segundo foi outro carro usado, um pouco melhor, né, e foi melhorando, mas assim... Cara, isso me ajudou a me deslocar. Eu tinha que ir para o trabalho, para a escola. Isso me ajudou a me deslocar. Não me transformou em nada, né? Eu não sou o veículo que eu tive, assim como eu não sou o veículo que eu tenho aqui, né? É um personagem, né? É exatamente como uma peça teatral, né? Vão todos os atores para lá, vai o público, todo mundo entra, senta, apaga a luz, as pessoas se focam no que estão vendo e os que estão lá trabalham fazendo os seus papéis, né? Um briga com o outro, se beija, trai, mata,
e no final vai todo mundo para casa, ou passa no bar antes, né? E depois, quando acaba aquela temporada, as pessoas vão para outra temporada. Então, é um teatro, né? No bom sentido, pelo amor de Deus. Realidade é tão real quanto vai ficar. Este nível de realidade é o nível mais sólido, mais realista possível e mais básico, justamente para gerar oportunidade de crescimento e aprendizado em todas as vidas que a gente venha a ter. Então, a gente aprende muito mais experimentando essas realidades virtuais do que parado lá entre vidas. O que a gente faz no Entre Vidas é estar analisando, revisando, aproveitando e definindo, e volta. A gente vem, por quê? Porque aqui é um lugar. Né? Quando a gente sai, quando está cansado, pode achar que não, nunca mais, né? Pelo amor de Deus. Mas no final, atividade, é vida, né? Imagine você passar a sua vida olhando as nuvens, né? Passar milhares, milhões de anos, bilhões de anos olhando as nuvens. Aqui tem atividade, tem crescimento, tem oportunidade, né? De todos os tipos. E quanto mais você evolui, claro, a tendência é que o nível de sutileza das suas oportunidades, né, cresça, né? Cresça. E outra coisa, você está crescendo na direção do amor. Então, quanto mais amoroso eu for, menos preocupado comigo eu vou estar, e a gente tem um exemplo excelente, a gente tem Jesus Cristo, tem um Buda, né, que são seres aí iluminados, ele vem aqui, talvez nem tanto por uma necessidade de evolução dele, mas porque ele tem aquela necessidade e a oportunidade de ajudar os outros. E nós não estamos perto ainda, mas imagine que você continue evoluindo e chegue. Aí você vai embora e vou embora, nunca mais, né? Deus me livre disso aqui. Quer dizer, você está evoluído realmente? Será que chegou no amor? Não é um pensamento que parece muito amoroso. Uma coisa importante de falar sobre esse assunto do amor e de cuidar do outro, né? Porque, assim, uma coisa que eu observo é o ego tentando, aí esse ego, não o ego de individualização, que é aquele que me torna a Érica, que torna o Mário, e cada um de vocês que estão aqui com a gente, mas estou falando daquele ego que é o ego medroso, o ego egoísta mesmo, que está voltado só para si. A dificuldade que esse ego tem de compreender esse processo quando fala do amor. Por quê? Quando a gente está falando, né, o Mário está repetindo ali sobre o cuidado, o amor para com o outro, é um amor que você já conseguiu ativar ele dentro do seu coração. Não é você se colocar abaixo de chinelo, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas não é você se colocar de lado. Você não está dando conta de fazer aquilo, não, mas eu tenho que fazer pelo outro, eu tenho que amar o outro, eu tenho que ajudar o outro, sendo que você mesmo, você não ativou esse amor aí, não vem de dentro para fora. Né? Então, é uma coisa que vem de dentro para fora. E é importante a gente falar isso, porque muitas das minhas alunas comentam sobre isso. Que elas falam, eu faço tudo por todo mundo, mas eu não aguento mais, eu estou cansada. E por que desse fazer tudo por todo mundo? É o desequilíbrio, são os extremos. A pessoa não olha para si, não cuida de si e vai tentar ajudar o outro sem ter aquela energia para passar. Né? Perfeito, Érica, muito bem lembrado e agradeço por mais um ponto ainda. Essa semana mesmo eu senti que teve algumas pessoas que pararam de seguir o site. Eu publiquei uma frase do Tom, que, claro, né, é uma frase, é um pedaço, né, está dentro de um contexto. E às vezes a pessoa não captou aquilo e ficou chateada. E foi exatamente por isso mesmo. Por conta dessa questão da pessoa achar que ela tem que se abaixar e se jogar no chão e virar capacho. Isso não é nada disso, né? O amor, você para dar amor, você tem que ter amor por você também. E é antes disso, né? Então, assim, nós estamos falando no geral, num grande escopo, a direção das coisas, né? Agora, individualmente, pessoalmente, nesse momento, é o seguinte: se você não está muito bem com você, não se preocupe com o amor para o outro, né?
comece por você. Eu sempre propunha no trabalho, eu trabalhei durante 32 anos na indústria, e eu tive equipes de maior ou menor tamanho, e falava assim, cara, e eu aprendi isso da pior forma no meu primeiro estágio. Eu comecei a tentar dar conta de tudo e fazer o serviço de todo mundo que saía de férias, ajudar, e aí comecei a me atrapalhar, meu chefe chegou e falou assim, nossa, mas, cara, por que não é que eu estava fazendo o seu que estava de férias, o seu que estava de férias, que era meu chefe que eu tinha que fazer, e mais um outro cara que veio pedir ajuda, eu comecei a fazer o dele, e no final eu estava ficando louco. Aí ele falou assim, mas escuta, você primeiro faça o seu. Quando você tiver o seu feito, aí você vai poder ajudar. Como é que você vai ajudar alguém se você não conseguiu dar conta nem do seu? Você não está ajudando, você está fazendo um desserviço e está se deixando abusar, obviamente. No caso, quem estava fazendo comigo isso tinha muito mais experiência e aproveitou da minha vontade de ajudar para isso, né? Agora, a lição foi aprendida, ok? Agora, dê conta do seu, né? A autoestima, autovalorização, amor próprio, a gente cresce de dentro para fora. Você não vai ter que transbordar algo que não existe em você, né? Então começa olhando para si. Agora, a frase que o Tom falou ali, e eu não vou lembrar exatamente ao pé da letra, mas estava dizendo o seguinte, que amor não era um negócio. Então, quando a pessoa fala de amor, tipo, eu vou dar para você, mas você tem que dar para mim, eu vou te fazer isso, mas você vai ter que fazer aquilo, isso não é amor, isso é um negócio, né? Então, agora, por isso que, mas isso é partindo do pressuposto de um ego alto de ambas as partes, né? E eventualmente você vai fazer um esforço e vai ser inútil porque a pessoa vai chupar tudo e vai se lixar para você. Agora, assim, amor não tem nem a ver com relacionamento de casal, coisa parecida, né? Amor, esse amor que nós estamos falando lá na ponta, aquela evolução, né? Nós estamos falando de um Jesus Cristo, né? Por exemplo, né? Estamos falando do amor de mãe pelo filho pequeno, aquele que daria a vida, né, para salvar, né? Naquela fase em que aquilo está. Mas você não vai chegar nisso do dia para a noite e nem adianta representar isso. Você não tem que pôr. É a mesma coisa que, se eu não tenho esse amor em mim, como é que eu vou dar para as pessoas? E aí eu vou ficar na mesma situação de quando eu era jovem lá, tentando fazer o trabalho de todo mundo ao mesmo tempo e no final ainda levando bronca. Porque eu nem tinha que fazer isso. Então, isso não está sendo cobrado de você. Busque, busque estar bem com você, equilibrado, evolua, cresça. E à medida que isso ocorre, né, você começa a passar daquela preocupação mais egoísta e você vai dissolvendo um pouco o ego egoísta, e aí você começa a pensar um pouco mais no ambiente, no outro, né? E isso é uma coisa que cresce. Às vezes cresce de dentro para fora. Você está num núcleo familiar, né, com a esposa, com o marido, com os filhos, né, com os pais, e vai expandindo, né? Mas, assim, é uma coisa que é natural ao longo do tempo. Então, procure autoconhecimento, procure estar em contato com você antes, procure meditar, né? Olhar para dentro, cresça, se valorize, né? Perca essas, vamos dizer, essas culpas, né? Essas questões, por exemplo, que a gente comentou de karma, essas coisas que a gente carrega. Se eu não estou bem comigo mesmo, achando que estou devendo de N vidas, como é que eu vou preocupar com o outro? Só vou ficar com medo de tomar cuidado para não pisar na bola com o outro, porque eu estou com medo de conseguir mais karma. Isso não é a razão boa, não resolve. Porque não resolve nada, ninguém está notando essas coisas para te prejudicar depois ou te castigar. Não é uma questão de castigo, é uma questão de crescimento, uma questão de evolução pessoal. Então, olhar para dentro, meditar, buscar limpar esses traumas, né? Buscar ajuda se necessário, porque às vezes os traumas são fortes, né? Tem pessoas de fora que podem ajudar. Procure se entender, procure se libertar, se livrar de crenças, ver que medo que está por baixo delas, que estão trazendo essas crenças e forçando você nesses caminhos automatizados que não te levam a lugar nenhum, né? Se limpe, né? Então, assim, cresça, melhore, desenvolva mais o amor próprio, né? O seu próprio valor, e assim, à medida que você adquire isso, aí você consegue ajudar, porque você começa a transbordar, ter o que compartilhar. Sim. Mário, eu quero te agradecer. O Nando está falando que ele vai ter que ir trabalhar, mas, Nando, nossa, ele até estava perguntando aqui se ia ficar gravado. Vai ficar gravado, sim.
mas a gente também já vai finalizar. Eu quero, antes de finalizar, agradecer todo mundo aqui. Muitas pessoas deixando mensagens super carinhosas. A Vanessa, Lidiane, Liliana, Gabriel. Várias pessoas agradecendo. A de Laura falando quanto gostam do seu trabalho, Mário, Bruno, Gisele. Então, assim, gratidão a todo mundo que esteve aqui com a gente. A Andresa, falando que nos adora, sempre ajudando as pessoas a expandir a consciência. Gratidão, gente, gratidão a vocês. Como o Mário falou, o que a gente compartilha é aquilo que nos contribuiu, né, que contribui, inclusive, a cada segundo do nosso dia. E, de novo, a gente continua todo mundo crescendo, evoluindo, aprendendo, observando, às vezes, inclusive, que uma coisa que você achava que era uma decisão mais certa, você olha e fala, gente, não era que ainda tem uma decisão melhor do que aquela? Então, isso é evoluir. Hoje em dia eu chamo de evoluir no amor, que é a gente deixar sair daquele pensamento de culpa, de que devo alguma coisa, que sou um pecador, que sou um culpado, né? Porque Deus aí, que é o nosso tema, né? O que é Deus, que é essa consciência maior, somos nós somos essa consciência, né? A gente saiu dessa consciência. Então, o quanto antes a gente se recordar que as nossas escolhas estão nos levando o tempo todo para o processo de evolução e que pode sim ser sem dor, sem sofrimento. Quando eu falo sem dor, sem sofrimento, eu estou falando de quando acontecer algum desafio na sua vida, encarar aquele desafio, como o Mário falou várias vezes durante a live. Tem um aprendizado aqui para mim. Qual é? Qual é esse aprendizado? Ao invés de começar a olhar para o desafio e já começar a reclamar às vezes, a se colocar muitas vezes no lugar de vítima, isso na minha vida mudou a minha forma de enxergar as coisas, mudou a minha forma de como lidar com as situações, mudou a minha forma do meu emocional, a minha forma de lidar com as minhas emoções. Eu noto que antigamente era como se tivesse vindo um tornado, um furacão, e eu ia junto, naquele vento gigantesco. E hoje em dia, quando acontece algum desafio, eu me sinto no centro, eu consigo enxergar toda a situação. E é isso, é claro que, Érica, todas as vezes? Não, gente, não são todas as vezes. Tem vezes que a gente escorrega na casca de banana. Eu estava falando isso esses dias para trás lá no Instagram. A gente escorrega e tem umas cascas ali que são sempre as mesmas. Mas o negócio é a gente rir desses momentos, sabe? Rir ao invés de entrar na culpa, no medo, na crítica, na autocrítica. E porque essa consciência maior, só busca e está ali no processo de evolução, e nós estamos nesse processo contribuindo com a nossa evolução e com esse processo como um todo, né? Como o Mário falou de 7 bilhões de pessoas aí, nós fazemos parte da contribuição do que está acontecendo nessa evolução. Então, olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração, para as nossas escolhas, todos os dias. E, Mário, eu agradeço você, sua sabedoria, seu tempo aí dedicado, sempre com muito carinho, com muito amor para gente. Eu agradeço por você lá atrás ter escolhido fazer a tradução dos livros, e agradeço por mim lá atrás ter escolhido buscar algo que me preenchesse mais profissionalmente, porque aí os nossos caminhos aqui hoje se entrelaçaram e a gente tem aí uma amizade, né? Algo muito gostoso sempre de estar conversando. Quando eu fui aí na sua casa, foi muito prazeroso. Dei um abraço à Sueli. Sueli manda um abraço para você também. Gente, é um prazer, Érica, sempre, e é o que você citou, né? Talvez alguma coisa que conduza, porque nada acontece por acaso, a gente cruzou os caminhos em algum ponto, e eu passei por pontos próximos ao que você descreveu também, né? Eu estava farto de
de uma vida de indústria, de êxito no trabalho lá, mas assim, chegou num ponto que aquilo ficou árido, não era o que eu queria mais para mim. Eu mudei a minha vida, você decidiu isso de forma muito mais rápida do que eu, muito mais cedo, mas o processo é o mesmo, cada um chega ao seu tempo. Houve uma época em que tudo para mim era competição, eu não me conformaria de ter chegado lá tão depois, onde já se viu isso, né? Mas tudo a seu tempo, a gente aprende com a experiência de vida que tem, e você veja que as coisas levaram, que agora a gente caminhando, estamos caminhando de forma muito próxima, e agradeço a oportunidade de vir falar no aniversário aqui no aniversário não, na comemoração dos 100K aqui no YouTube sua. Fico muito feliz por você e muito feliz ainda de ter sido convidado também, de estar conversando com as pessoas. Agradeço as perguntas que trouxeram. Né? O tempo é limitado, o assunto é muito grande. Quem sabe algum outro dia, esse assunto é muito profundo, a gente possa mais adiante voltar a ele. Eu aviso que quem precisar, no nosso site tem os livros do Tom, a gente manda pelo correio, sou eu mesmo que embrulho, envio, né? E eu me dediquei de corpo e alma ao processo inteiro, fiz ele andar, né? E estou muito feliz com isso e com o retorno que as pessoas me dão a respeito da disponibilização dessas ideias. E tem outras coisas lá, tem o e-book gratuito, tem os binaurais para ajudar no processo meditativo gratuitos também, muitos artigos no site. Fiquem à vontade, acompanhem também a gente pelo Instagram, pelo YouTube. E muito obrigado, Érica, a você e pela oportunidade aqui hoje. Mais um papo bom. Muito obrigado. Muito obrigada, Mário. Muito obrigada. Gente, eu vou deixar os contatos do Mário na descrição, tá? Vou pedir para a minha equipe colocar aqui para vocês o site dele, o Instagram. E gratidão a todo mundo que esteve aqui, todas as pessoas super carinhosas aqui com a gente na live. E, gente, finalizando aí nossa semana de comemoração dos 100 mil inscritos. Muita gratidão a vocês que estão aqui ao vivo. Quem estiver assistindo depois também, várias pessoas estão assistindo depois. Eu entendo que até é difícil acompanhar a live, e às vezes uma semana inteira, mas nosso carinho aí para vocês, e eu tenho certeza, né? Eu estou afirmando isso porque ontem eu estava pensando isso. O quanto todo esse material que foi compartilhado aqui ao longo da semana foi um material riquíssimo, né? O Mário veio fechar com chave de ouro, trazendo aí a parte ali da consciência que nós somos, e essa consciência maior nos contribuindo. Então, que esse material tenha aí contribuído no caminho de vocês. Gratidão a todo mundo, um abraço para vocês e até os próximos vídeos, até as próximas aulas aqui. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Érica. Tchau, Mário.